E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Quarta-feira, historinha do dia. Vamos falar um pouco sobre obesidade. Sei que a gente já falou várias vezes por aqui, mas é um tema que a gente nunca cansa de falar sobre ele. A gente vê que as pessoas têm muitas dúvidas, tá? E eu vou selecionar aqui as principais dúvidas que eu ouço no meu dia a dia, no meu consultório, quando a gente atende pacientes com obesidade, tá bom? Não são por ordem de importância, né? Tem uma ordem aleatória, mas as principais dúvidas que as pessoas têm quando tratam obesidade. Primeira dúvida, que é uma das mais frequentes. Sidney, só dá para emagrecer usando remédio? A resposta é não, tá? Então, lógico, o tratamento básico para obesidade qual que é? Dieta, atividade física, tá? Aonde é que entra o medicamento? O medicamento ele sempre entra como coadjuvante. Então, naqueles casos onde a pessoa já tentou emagrecer com dieta, atividade física e está tendo dificuldade, o medicamento entra, tá? Tanto medicamento para ansiedade, como medicamento para tirar apetite. E ele entra também quando a pessoa tem algum problema relacionado, algum problema metabólico relacionado à obesidade. Então ele entra tratando especificamente esses problemas metabólicos, que são o tema do número 2 aí das perguntas. Sidney, número 2, eu não como muito e por que eu continuo engordando? Tá? Parece até piadinha, né? Falar, Sidney, você deve ouvir isso todos os dias, tá? Gente, realmente tem pessoas, hoje mesmo atendi uma pessoa que já tinha cortado carboidrato, tinha cortado quase que os pulsos já, e não é cortar carboidrato que faz emagrecer, e mesmo assim ela não estava emagrecendo. Então, ninguém engorda ou emagrece só porque come ou deixa de comer. Se fosse o mundo estava salvo, não tinha gordo no mundo. Então, existem fatores metabólicos que fazem as pessoas não emagrecerem ou ganharem peso. Quais são os principais? Resistência insulínica, lembra que eu sempre tenho colocado para vocês aqui, glicose abaixo de 100 com insulina abaixo de 10, tá? E as pessoas não fazem exame, hipotiroidismo, deficiência de algumas vitaminas, síndrome de Cushing, que é uma doença das suprarrenais ou da hipófise, quando você produz muito cortisol, né? Na hipófise a CTH. Então, aquelas pessoas que têm esse histórico de fazer uma dieta, fazer exercício e não emagrecer, são pessoas que devem fazer. Pergunta número 3. Como é um tratamento moderno para a obesidade atualmente? Essa é uma pergunta muito importante porque a gente vem de uma época onde os medicamentos que eram usados para tratar a obesidade, eles tratavam a consequência, que é a obesidade. Mas eles não tratavam a causa, o motivo, muitas vezes metabólico, pelo qual o paciente ganhou peso. Então a gente usava lá bupropiona, sibutramina, topiramato, que na verdade não age nas causas da obesidade. Então, através de exames de laboratório, a gente identifica se o paciente tem alguma dessas causas metabólicas do item número 2, que a gente colocou agora, e uma vez identificado, existem medicamentos que tratam as causas, tá? Então, tratando as causas, a gente consegue atingir então as consequências, no caso aí, o ganho de peso. Número 4, o tratamento é seguro, Sidney? Vou ficar dependente do medicamento depois? Depois que eu parar de tomar esse medicamento, eu vou engordar tudo novamente? Tá? Então, uma vez que a gente age nas causas dos problemas, né? Geralmente a gente não tem esse problema de dependência porque os medicamentos são muito específicos para aquilo, né? Os medicamentos que a gente usa hoje em dia geralmente não fazem efeito sobre o sistema nervoso central, não são remédios controlados, tarja preta, então o índice de dependência desses medicamentos é muito baixo. A gente sempre fala para o paciente o seguinte: o medicamento ele não é o artista principal aí. O artista principal é você, é a sua reeducação alimentar. O medicamento ele permite tirar aquela situação de paixão da comida e permitir que a gente veja a comida como alimentação, e essa experiência de emagrecer faz com que a gente consiga modificar os nossos hábitos alimentares, tá? Chegar lá no peso, sim, é um objetivo, mas o caminhar até esse peso. 5. Quais são as fases do tratamento? Então, gente, um erro muito comum é a gente pensar que o tratamento de perda de peso termina quando a gente chega no peso. Termina a primeira fase do tratamento, que é a perda de peso, fase de perda de peso. Depois começa uma segunda etapa que é tão ou mais importante do que a primeira, que é a fase de manutenção do peso. Existem regras de ouro na endocrinologia, então uma regra de ouro é o seguinte: o número de quilos que você emagrece é igual ao número de meses que você não pode engordar novamente. Se perdi 20 quilos, são 20 meses mantendo o peso. Por quê? Porque é o tempo que eu demoro para registrar uma nova memória metabólica. Antes de eu perder peso, meu cérebro sabia quanto que eu pesava. E existe todo um processo de conservação desse peso corporal. Então, imediatamente após eu chegar no peso, é a hora que eu estou mais fácil de ganhar peso novamente, e essa facilidade ela vai diminuindo à medida que eu vou passando mais tempo no peso novo, tá? Então, o número de quilos que eu emagreço é igual ao número de meses que eu não posso engordar.
Item número 6. Ô Sidney, quantos quilos eu tenho que perder por mês? Tá? Essa resposta é depende, tá? Então se eu pego um indivíduo com 120 quilos lá e tá comendo pra caramba e tal, esse é um cara que o primeiro corte que eu faço, eu consigo fazer ele emagrecer às vezes 8 quilos no mês, tá? Se eu pego uma pessoa que tem aí 7, 8 quilos para emagrecer, é proporcional ao número de quilos que ele tem que emagrecer, tá? Isso varia de acordo com o sexo, então o homem ele perde peso mais fácil que a mulher geralmente, de acordo com a idade, então conforme a gente vai entrando nos 90, né? 40, 50, 60, isso vai ficando mais difícil, embora eu tenha mostrado para vocês por aqui vários casos de pessoas com mais idade que emagreceram 30 quilos, tá? Então essa resposta é, depende, isso é muito individual. O que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, trace metas consistentes com o teu estilo de vida, tá? Como é que eu faço para perder 40 quilos? Se eu perder 4 quilos todos os meses, em 10 meses eu perdi 40. Quero ir mais devagar? Número 7 e último, eu gosto desse número, é uma dica que nós vamos dar para vocês aqui, não é uma pergunta, né? É um conselho, tá? Então, quando você tem bastante peso para perder, trace metas consistentes. Quando a gente começa no processo de perda de peso, cuidado, tá? Uma coisa é ter saúde, né? A gente tem um problema muito grande de imagem corporal, muitas vezes as pessoas querem ter lá 10%, 7% de gordura. Nós temos que rever se isso realmente é saudável, se a gente realmente precisa disso. Mas o principal, gente, permita-se. O tratamento de perda de peso começa a partir do momento que eu me permito mudar de estilo de vida, tá? Existe ajuda profissional, médico, nutricionista, psicólogo, educador físico. Então, quando o problema é complexo, a gente precisa de uma equipe complexa para a gente poder, então, dar essa resposta para vocês. Mas o que a gente sempre gosta de colocar aqui, tem jeito. Permita-se, faça, precisando, nós estamos sempre por aqui, existem